E aí, segundo ano, tudo bem, a professora Marcela volta para a correção da segunda semana do PET 6. Eu espero que todos estejam bem. Para quem não conhece o canal, dê um like se possível, se inscreva e deixe seus comentários para que nós possamos melhorar, tá? Sempre, tanto positivos quanto negativos, ok? Bem, vamos lá. Nessa correção, que eu sei que vocês também têm o PET 300, aí tá uma confusão total esse mês agora de novembro com esses dois PETs. Mas o PET 300 é tranquilo, gente, tá? Só escrever a carta e fazer as atividades, que ele é bem menor que o PET normal. Ok? Então vamos lá no tema dessa semana, tá? Deixa eu expandir aqui. Tá, então vamos lá. A gente vai falar sobre os conflitos regionais, né, do mundo, né, os conflitos regionais do mundo. Então, conflito tem esses dois conceitos lá no PET. Conflito, gente, profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, é um choque, um enfrentamento. Né? Conflito equivale ao quê? As duas pessoas estão ali brigando, né, lutando, cada um por seus direitos. É um enfrentamento forte, né, um grande enfrentamento. Conflitos regionais. Então, os conflitos regionais são geralmente motivados por religião, nacionalismos, reivindicações de território, tipo, esse pedaço é meu, eu não tenho minha terra, preciso de uma terra, território, lutas, né? Disputas econômicas, né? Guerras, aí isso gera guerras civis. Essas disputas econômicas e políticas são a principal fonte de estabilidade no mundo, política. Economia, poder econômico, ok? O poder, a ganância, né? Tá? Paris tem petróleo ali, nossa, tá todo mundo de olho no país que tem petróleo. Então, geralmente, esses conflitos são gerados por disputas políticas e econômicas, tá? Na maioria das vezes. Não, gente, aí o texto fala da nova ordem mundial, muita gente fala hoje sobre esse termo, né? Nova ordem mundial. Aí muita gente fala assim, nossa, nova ordem mundial, os Illuminatis, né? Os donos do mundo. Aí tem as teorias também de conspiração. Mas esse termo é um termo que fala dentro da geografia, dentro da geopolítica. Então vamos tentar entender. Nova ordem mundial. Nova ordem mundial, nova ordem geopolítica mundial, significa o plano geopolítico, né? De expansão, né? Né? Expansão territorial internacional das correlações de poder e forças entre os Estados nacionais após a Guerra Fria, né? Existia aquela luta entre Estados Unidos e União Soviética. Depois da queda do Muro de Berlim, já outros polos começaram a lutar entre si. Oriente Médio, algumas nações como China, Japão, tá? A União Europeia, aí foram outras coisas além dos Estados Unidos, tá? Foram outras forças, tá? De luta, não se concentra mais só em dois polos, socialismo e capitalismo, os Estados Unidos, né? E da Rússia. Ok? Com a queda do Muro de Berlim, que a gente falou, em 1989, e o esfacelamento da União Soviética, em 1991, o mundo se viu diante de uma nova configuração política. Sair daquele negócio, daquela dualidade, né? Batendo na tecla, Estados Unidos e Rússia. Novas formas, tá? A soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo, né? Então, os Estados Unidos ele teve uma expansão no seu poder, né? E com isso ele ia interferindo nos problemas de outros países, principalmente ali no Oriente Médio, na guerra do Iraque, aquela coisa do destino manifesto dos Estados Unidos, eu sei, eu sou o melhor, eu tenho condições, eu tenho armas, ok? Então essa expansão que, como a Rússia caiu, então essa nova forma capitalista, ela ficou bem mais forte, né? Ok? Então, exemplos de conflitos regionais no mundo, gente, não dá para falar tudo, nós teríamos que ter uma aula de geopolítica, uma aula de geografia, né? Mas seria o Estado Islâmico, que todo mundo fala, que é a guerra lá, né, entre os islâmicos, né, na questão de Maomé, xiitas, sunitas, aquela
briga ali. A guerra na Síria, a guerra no Sudão do Sul, na África, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, conflitos na África, Primavera Árabe, tá? Seriam exemplos de conflitos regionais. Vamos lá, gente. Primavera Árabe foi muito importante em 2011. A Primavera Árabe é o nome dado a uma onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos do mundo árabe, que eclodiu em 2011. A raiz desses processos é o agravamento da situação dos países provocados por crise econômica e pela falta de democracia, geralmente com ditadores no poder, tá? Ditadores que ficavam muito ricos, milionários, e o povo passando muita dificuldade, ok? Então a população sofre com as elevadas taxas de desemprego e o alto custo dos alimentos e perde melhores condições de vida. Então foi a Primavera Árabe, um movimento, uma onda de protesto que aconteceu e foi tão importante que ela conseguiu derrubar ditadores, tá? Ok? Conseguiu fazer com que ditadores de alguns países caíssem. Ah, por exemplo, o da Líbia, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele agora. Ele acabou sendo assassinado, entendeu? Então os países estavam envolvidos aí, Egito, Tunísia, Líbia, Síria, Iêmen, Bahrein. Ok? A Síria só que não conseguiu derrubar o ditador Bashar al-Assad, que continua ainda lá na Síria, ainda dominando aquela região, apoiado pela Rússia e pelo Irã, e aquela briga toda lá na Síria, que a cada dia acaba mais o país, né? E ditaduras foram derrubadas, né? Chamava Gaddafi, né? Gaddafi, o nome do ditador, que ele acabou sendo assassinado pelo povo, tá? Da Líbia, ok? Então vamos passar aqui. Então, gente, o Kurdistão é o nome dado a uma região que é justamente essa daqui, onde está meu mouse aqui, ó, que abrange os territórios da Turquia. Aí vem aqui para o Iraque, tá? O Iraque, para quem não sabe, é a antiga Pérsia, tá? O Irã, a Síria, tá vendo? A Armênia, né? E aqui, essa região aqui, ela tem nessa região vive cerca de 25 milhões de pessoas, o que a transforma na maior nação sem Estado do mundo. Então, essas 25 milhões de pessoas seriam os curdos, né? Em território turco, onde vive a maioria dos curdos. Esse atua com um grupo de guerrilheiro, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que luta pela autonomia desse território desde a década de 80. Então, aqui seriam os curdos, seria o povo que não tem uma nação. Então, seriam 25 milhões de pessoas vivendo nessa área, um pouco no Iraque, um pouco na Turquia, eles não têm um país deles, né? Ok? Kurdistão aqui, ó. Então, é o nome dado à região que abrange esses territórios da Turquia. Nessa região vive cerca de 25 milhões de pessoas, o que a transforma na maior nação sem Estado do mundo, ok? São os curdos. Bem, atividades do PET, gente, de acordo com o texto, o que estão interligados nos conflitos pós-guerra, queda do Muro de Berlim, falei antes para vocês. Pensem, foquem lá, o texto tem a parte da nova ordem mundial, ok? Porque o mundo atual é mais conturbado, então sai só daquela vibe ali da Rússia e dos Estados Unidos e começa a ter outros tipos de conflitos, né, gente? São conflitos do quê? Nacionalistas, ok? Interesses econômicos e políticos, que a gente falou. Isso tem lá no texto do PET, dá para ficar bonitinho em resposta. Cite algum desses conflitos, falamos alguns ali, demos alguns exemplos, tá? Respostas do texto do PET, ok? Então vamos lá, gente, perguntas de alternativas. Dentre os principais conflitos e impasses étnicos tem a ver com etnia, tá, gente? Territoriais na região do Oriente Médio. Um deles caracteriza pela luta para a criação de um Estado nacional que abrigaria aquela que é a maior nação sem pátria do mundo. O texto se refere ao que, gente? Aos curdos que lutam pela criação do Kurdistão? Aos turcos que tiveram seu território perdido desde a dissolução do Império Turco-Otomano? Aos povos da Mesopotâmia, gente, que lutam em uma guerra civil sem trégua para a criação de seu território?
aos povos bascos, que liderados pelo grupo terrorista ETA buscam a independência de seu território no Oriente Médio, aos palestinos que até hoje não possuem seu estado e território reconhecidos pela comunidade internacional. Então, analisem esse slide aqui, ó. Vocês já farão a resposta rapidinho. Pergunta de alternativa 2, FATEC, palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são atualmente manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Então, lembra-se assim, hostilidade contra estrangeiros, vocês lembram de migrações. Migrações geralmente ocorrem em países que estão em guerra. Então o pessoal não aguenta a guerra lá e sai, ok? Tenta outros territórios para morar. Tá? E tem a questão da xenofobia. Xenofobia é a aversão a estrangeiros, tá? Então os países onde mais intensamente têm ocorrido os conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica, né? Suíça, ok? Então, palavras de ordem, símbolo, manifestações de hostilidade frequente contra estrangeiros. Os países onde mais têm ocorrido esses conflitos são na Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica, tá? Vocês verem o tempo que tem essa questão do professor que foi assassinado agora na França, porque estava dando uma aula, mostrou uma caricatura de Maomé, então existem islâmicos lá também, na França, e por causa disso não gostaram, né? Porque o povo islâmico ele é muito forte na sua fé ali, nos seus costumes, e ele acabou sendo morto. Então, uma espécie ali de briga por essa questão de religião, ok? Isso aconteceu na França agora. Então, alternativa, gente. Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflito de quê, gente? Civis e militares relacionados a formas históricas de exploração dos países chamados Terceiro Mundo? Ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia no contexto globalizado das grandes migrações internacionais? Olha, tá vendo? Não aceitar o outro, o imigrante, tá? Porque o imigrante, às vezes, quando ele vai também, ele também leva a sua cultura, principalmente a sua cultura religiosa. Aí, nesse momento aí, dá conflito, tá? Entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa atualmente na disputa por empregos e por melhores condições de vida, poderia ser essa, porque imigrantes também vão lá, trabalham, mas eu acho que a B tá melhor, né? Culturais, principalmente causados pelo conflito armado entre países católicos e protestantes, isso é mais antigo, né, gente? Mas também, sobretudo, conflitos contra países islâmicos, olha que confusão. Étnicos e sociais decorrentes das dificuldades de desenvolvimento de países europeus, gente. Em continuar a sua industrialização nos setores tecnológicos de ponta, tá fora essa. Então, muito fácil essa daí, viu, gente? Pronto, olha, acabou a aula. Gente, eu tento ser o mais rápido, breve possível, mas às vezes eu não consigo. Então, muitas das minhas aulas, elas acabam tendo uma pouca visualização. Ok? São poucas as pessoas que chegam até o final. Mas o importante é que vocês estejam aqui e um dia o vídeo vai ficar aí na net, pode olhar, tá? Quando quiser. Pode deixar, e se puder, deixe o seu like, se inscreva no canal aí. Um grande beijo, segundo ano, ó. Esse PET segunda semana aí tá muito fácil, tá bom? Uma semana maravilhosa para todos, fiquem com Deus. Tchau!